A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde.
Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Alguém já se interessou estranhamente pelo seu cachorro e perguntou se poderia tirar uma foto dele? Você notou que a pessoa parecia mais interessada em obter uma imagem clara da coleira do que do próprio cachorro? Essa pessoa provavelmente estava tentando acessar informações privadas sobre você. Isso pode levar um estranho a descobrir seu número de telefone ou onde você mora. Isso é fácil de acontecer em lugares como parques para cães, quando você fica mais relaxado e acaba baixando a guarda quando se trata de estranhos. Portanto, fique atento às informações que a coleira do seu cachorro revela. Agora veremos outras dicas que podem salvar vidas. Vamos continuar falando de cachorros para começar. Se você se deparar com um usando um colete dizendo cão de serviço, reserve um momento para examinar se o dono está por perto. Se achar que o cachorro está sozinho, fique com ele. Se ele sair da área, você deve segui-lo. O cachorro pode apenas levá-lo de volta a alguém que precisa desesperadamente de ajuda. É por isso que ele veio e encontrou você em primeiro lugar. Esses cães são treinados para apoiar pessoas com deficiência e pessoas com problemas de saúde de várias maneiras. Esses adoráveis animais mudam e muitas vezes salvam a vida de seus donos e de suas famílias. Se acordar no meio da noite e sentir cheiro de gás, tem uma coisa que você não deve fazer. Não acenda as luzes. Uma faísca do interruptor de luz pode causar um incêndio. Não use o telefone dentro de casa. Ele também pode facilmente causar uma faísca.
E se você mora em apartamento, não use a campainha ou outro controle de entrada. Se está em casa e de repente sente cheiro de peixe, precisa verificar se alguém está preparando uma refeição saborosa. Se não houver ninguém na cozinha, você deve sair rapidamente de casa. Em 9 de 10 casos, um cheiro de peixe na sua casa significa que os componentes elétricos estão superaquecendo. Se sentir esse cheiro, verifique se não há fogo e chame o eletricista imediatamente. Os fabricantes usam produtos químicos resistentes ao calor para a produção da maioria dos fios e disjuntores. Se esses mesmos fios ou tomadas superaquecerem, os produtos químicos de que são feitos liberam um odor que cheira estranhamente a peixe. Se por acaso você vir um tornado e parecer que ele não está se movendo, tenho más notícias. Provavelmente significa que ele está indo na sua direção. Embora em geral os tornados se movam de sudoeste para nordeste, eles também se movem em direção a leste, sudeste, norte e até noroeste. Os tornados mais extremos podem atingir velocidades de até 483 km por hora. Portanto, se vir um, é o momento certo para uma saída rápida, esteja o tornado em movimento ou não. Você já pensou no que faria caso se encontrasse sob uma avalanche? Além do pânico, é claro, eu tenho uma recomendação. Você deveria cuspir. Vou te explicar. Sua saliva cairá na mesma direção que a gravidade, e você pode simplesmente cavar na direção oposta. Não será fácil, mas pode salvar sua vida. Então, se não tentar cavar imediatamente na neve, não comece a comer grandes quantidades de neve enquanto ainda está embaixo. Não importam as circunstâncias. E não importa o tamanho da sua sede. Muito gelo no seu estômago não fará nada bem. Apenas se concentre em escapar. Uma grande avalanche pode ter um volume de cerca de 40 piscinas olímpicas e mais de 1,6 km de comprimento. As piores têm o potencial de causar uma destruição bastante catastrófica, afetando milhares de vidas. Se acontecer de você andar sobre uma colmeia e perturbá-la, fazendo com que suas moradoras te persigam, aqui está o que você não deve fazer. Não pule na água pensando que acabou de enganá-las. Elas simplesmente esperarão você sair. Então, o que você deveria fazer? Bem, apenas fuja o mais rápido que seus pés permitirem. Eventualmente, as abelhas e vespas vão desistir e acabar com a perseguição. Uma colmeia normalmente tem entre 20 mil e 80 mil abelhas. Ser perseguido por uma delas quando você estiver ao ar livre tentando saborear um sorvete já é muito ruim. Por 20 mil, vai parecer um pesadelo inimaginável. Se você encontrar um animal bonito, vívido e colorido na natureza, há uma grande chance de ser venenoso. Portanto, se por acaso sentir muita fome, não o coma. Essa é uma lição que incontáveis animais famintos na natureza gostariam que alguém lhes tivesse contado antes de comerem aquele sapo majestosamente colorido. A cor serve como camuflagem e aviso direto para outros animais. O usuário dessa pele é venenoso. Esse processo é chamado de aposematismo. Curiosamente, o camaleão-pantera é amplamente considerado o réptil mais colorido do mundo, mas não é venenoso. Contanto que você não esteja sendo perseguido por abelhas ou vespas, agora não tem problema pular na água. Mas quando estiver lá, cuidado com o que são conhecidas como ondas quadradas. Se vir isso, precisa sair da água imediatamente. Foi mal. Essas ondas quadradas costumam ser correntes perigosamente fortes que podem te arrastar para baixo d'água. Se você olhar para essas ondas de cima, pode parecer que é uma grade debaixo d'água que está formando ondulações em forma de quadrado. As ondas quadradas não acontecem por causa de algum processo abaixo d'água. Elas são resultado da interseção de dois mares, também conhecida como Mar Cruzado. Ok, mas e se as condições da água forem ótimas e você for arrastado para lá por um crocodilo? Um código rápido para sair dessa. Acerte o nariz e os olhos dele. Isso fará com que ele te liberte imediatamente. Ok, talvez vamos desistir de nadar hoje. Em vez disso, vamos fazer uma caminhada. Ao caminhar por montanhas e colinas, você também pode encontrar alguns animais selvagens. Um deles, com quem você não quer se encontrar, é a onça parda. Se acontecer, aqui está uma dica que pode realmente te ajudar. Nunca vire as costas para ela. Ande para trás com cuidado. Os gatos são predadores de emboscada, então quando você se vira, eles veem esse como o melhor momento para te atacar. Você acha que pode realmente fugir desse gatinho enorme e cruel? As onças pardas atingem velocidades de corrida de até 80 km por hora. Boa sorte tentando escapar dela a pé.
A mesma dica se aplica a pumas, sussuaranas, panteras e leões baios. Por quê? Porque todos esses são nomes diferentes para onças pardas. Na verdade, elas têm mais nomes diferentes do que qualquer outro animal do mundo. Você não é do tipo de pessoa que gosta de gatos? Já falamos sobre cachorros, mas que tal os lobos? Bem, esses caras só vão atrás de você se você começar a fugir deles. Será preciso muita coragem para se manter firme contra uma matilha de lobos. Mas, por fim, eles te deixarão em paz. Parece bastante assustador, mas como acontece com a onça parda, daria para tentar fugir de um bando de lobos famintos? Essas alcateias podem ter até 36 membros, capazes de atingir velocidades de até 61 km por hora. Eles têm grande resistência e podem viajar confortavelmente por longas distâncias a 8 km por hora. Se encontrar animais como lobos e onças pardas, há uma grande chance de você estar no meio do deserto. Seu principal pensamento pode não ser pegar o telefone e pedir ajuda se você enfrentar um animal perigoso. Isso pode acontecer por uma série de razões. Você está com muito medo de se mexer, ou você acredita que não tem sinal de telefone, então é inútil tentar. Tenho boas notícias. Você sempre pode discar 190 ou o número de telefone de emergência do país em que está, mesmo que não tenha sinal. Em caso de emergência, seu telefone se conectará a qualquer torre de celular próxima, desde que tenha bateria. O sinal viaja exatamente da mesma maneira que uma chamada normal, com o sinal de rede e as torres usuais. Desta vez, porém, ele passa por uma rede que não é a sua. Como não é sua rede, você não pode fazer nenhuma outra chamada. Mas tudo bem, seu melhor amigo provavelmente não será capaz de ajudar muito se você estiver cara a cara com um lobo faminto. Espero que você nunca precise usar nenhuma dessas dicas que salvam vidas, mas é sempre bom conhecê-las, né? Sempre escolha com sabedoria quando for pedir comida em um restaurante, principalmente se o prato tiver carne moída, como é o caso dos hambúrgueres. Sabe por quê? Pois quando a peça de carne é moída para ficar na consistência desejada, elementos prejudiciais da superfície da carne podem entranhar nela, e isso pode tornar o prato inseguro para comer. Se o cliente tiver pedido um bife de hambúrguer mais mal passado, ele não terá sido exposto a calor suficiente para eliminar bactérias ou vírus indesejados. Os bifes comuns, por outro lado, não oferecem perigo quando são mal passados. Se a camada de fora tiver sido selada em alta temperatura, já é suficiente para eliminar fontes de contaminação. O mesmo acontece quando você está cozinhando em casa. Especialistas recomendam que carnes em pedaços devem atingir uma temperatura mínima de 60 graus Celsius antes de serem servidas. Peixes precisam atingir uma temperatura de 63 graus Celsius, enquanto carnes moídas precisam de um mínimo de 71 graus. Aves ou carnes pré-cozidas, como salsichas, precisam ser aquecidas a pelo menos 74 graus. Da próxima vez que pedir alguma coisa para beber em um restaurante, é melhor ficar longe dos acompanhamentos. A maioria das bebidas hoje em dia vem com uma fatia de limão, enquanto outras vêm com morangos ou até azeitonas. Mas nem todas são seguras de consumir. Isso porque os baristas nem sempre seguem as normas sanitárias, nem fiscalizam o trabalho dos funcionários da cozinha. Eles podem esquecer de armazenar as frutas do jeito certo antes de usá-las, ou deixar as fatias em cima do balcão do bar por mais tempo do que deveriam. Sem contar que alguns funcionários trabalham sob muita pressão e podem até esquecer de lavar as mãos. Tome apenas a bebida para se resguardar. O mesmo se aplica à água da torneira. Se estiver em um restaurante, você pode ficar tentado a pedir um pouco de água da torneira, já que geralmente ela não é cobrada. Mas se eu fosse você, tomaria apenas a engarrafada, pois está livre de qualquer contaminação, como cloro ou herbicida. Ela é um pouco mais cara, mas vai lhe poupar de gastar com consultas médicas depois. O hotel no qual você está passando as férias certamente serve café da manhã. É aconselhável que você evite comê-lo também. Para começar, não dá para saber há quanto tempo determinado alimento ficou fora da geladeira. E mais, nem todas as pessoas que estão se servindo do buffet obedecem às regras. Algumas não usam talheres para servir a comida em seus pratos. Tem gente que pode até estar doente, com resfriado ou gripe. Se não quiser perder o café da manhã, opte pelos alimentos quentes. E fique atento a quais alimentos devem estar quentes e quais devem estar gelados. Fatias de queijo, por exemplo, não devem estar em temperatura ambiente. Sopas ou pedaços de carne cozida devem ser comidos quentes. Vai jantar fora com seus amigos e está planejando compartilhar a refeição?
Não coma o pãozinho da cesta, você vai me agradecer depois. Comer muito pão pode fazer mal ao seu organismo. Além de terem calorias vazias, esses pães passeiam de mesa em mesa. É isso mesmo, aquelas fatias de pão podem não ter sido cortadas especialmente para você e seus amigos. Elas podem ser restos dos clientes anteriores. O mesmo se aplica aos aperitivos de bar. Não tem como saber quantas pessoas tocaram naquela pipoca ou amendoim antes de você, ou por quanto tempo ficaram expostos antes de terem sido servidos a você. Evite pedir peixe às segundas-feiras, por mais bonitos que eles pareçam estar. É que alguns chefes afirmam que o peixe especial da segunda-feira pode ser um filé de 3 dias. A maioria dos mercados de frutos do mar não abre aos fins de semana. Então, não dá para saber se o peixe que estão servindo na segunda-feira é fresco. Se a lanchonete do seu bairro sempre tem um frasco de ketchup sobre a mesa, tente não usá-lo nas suas batatas fritas. Alguns garçons dizem que se 2 frascos de ketchup estiverem pela metade, eles costumam juntá-los para formar um. Aí não é possível manter um controle sobre a data de validade ou há quanto tempo o condimento está sobre a mesa. Além de ser prejudicial à saúde, esse ketchup pode estragar o sabor de um prato bom. Petiscos à vontade também não são seus amigos. Claro, não há nada de errado em comer um pouquinho, mas o problema é que a maioria dos restaurantes oferece uma quantidade ilimitada de lanches de entrada. Aí, quando o prato principal chega, você já está cheio. Para garantir que não está comendo demais, você pode deixar os amendoins ou fritas para a próxima. Pedir uma salada como entrada pode ser uma boa ideia também, mas hoje em dia não é garantido que as saladas são saudáveis. A maioria é cheia de pedacinhos de alimentos empanados ou tem muito molho e nozes. Aí, aquela tigela de salada pode acabar tendo mais calorias do que o prato principal. Pergunte para o garçom sobre todos os ingredientes e quantidades antes de pedir. Se não conseguir terminar de comer sua refeição e estiver planejando embalar o resto para levar para casa, não passe em nenhum outro lugar no caminho de volta. Se a caixa ficar em temperatura ambiente por tempo demais, a comida pode acabar estragando, sem contar que o sabor ficará totalmente comprometido. Então, se estiver planejando fazer compras ou ver um filme depois do almoço, desista de levar o resto da refeição consigo. A segunda bebida mais barata do cardápio do restaurante do seu bairro pode guardar um segredinho. Claro, você ficará tentado a pedi-la, para não parecer mão de vaca demais. Mas na maioria dos restaurantes, a segunda opção mais barata pode ser a que eles pagam menos. É melhor pedir a sugestão da casa, ela geralmente tem um melhor custo-benefício. Tanto os restaurantes chiques quanto os mais baratos podem colocar gelo na sua bebida se você pedir. Mas isso não é muito seguro, já que as máquinas de gelo nem sempre são limpas apropriadamente. Alguns garçons e funcionários de restaurantes já confessaram ter visto mofo ou poeira acumulados na bandeja de gelo. Para se resguardar, peça apenas uma bebida refrigerada. Ela certamente estará selada. E a maioria dos restaurantes abre as garrafas de refrigerante na sua frente, para que você saiba que não está contaminada. Tomar sorvete de sobremesa parece uma opção menos calórica, mas tem um porém. A maioria dos restaurantes cobra demais por um simples copinho de sorvete. Então, por que pagar caro em um restaurante se você pode comprar um no supermercado ou em uma sorveteria a caminho de casa? Se o restaurante em questão não oferece um sorvete especial de produção própria, escolha outra coisa ou pule a sobremesa. Todos nós ficamos empolgados ao jantar fora em uma ocasião especial, mas é melhor não fazer isso em feriados nacionais. Nesses dias, a cozinha fica uma loucura, pois os funcionários precisam terminar os pratos rapidinho para preparar outros. Isso quer dizer que eles prestarão menos atenção em detalhes por causa da pressão que estão sofrendo. Se você realmente quer comemorar um feriado específico, faça isso um dia antes ou um dia depois, ou até no fim de semana seguinte. Mas se o restaurante fechou no feriado, não se apresse em reservar uma mesa assim que ele abrir de novo. Eles podem estar servindo comida que foi guardada por muito tempo. Os feriados também são uma ótima oportunidade para aprimorar suas habilidades culinárias. Evite pedir itens do cardápio de um restaurante que não é especializado naquilo. Digamos que você queira pedir um bife em um restaurante que serve frutos do mar. Esse pedaço específico de carne pode estar guardado ali há muito tempo. Então, tente pedir os pratos que são mais populares no cardápio. Não deixar seus objetos de valor ou uma barra de chocolate dentro do carro é óbvio. Mas há outras coisas que as pessoas costumam ignorar. Aqui está o que observar antes de sair do automóvel.
No número 1 estão as latas de aerossol, spray de cabelo, desodorante, tinta spray, limpador doméstico e outros. Na parte de trás dessas latas, você pode notar uma recomendação de temperatura de armazenamento. Bem, preste atenção nisso. Aqui está o que pode acontecer. Como essas latas são pressurizadas, se tornam mais sensíveis à temperatura. O que está dentro do aerossol pode se expandir, resultando em rachaduras. Então a lata pode explodir. Temperaturas acima de 50 graus já são alarmantes, e seu carro pode facilmente chegar a esse calor em um dia quente de verão. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram quanto tempo leva para um automóvel se transformar em uma fábrica de suor em um dia quente. Em 1 hora, o interior de um veículo estacionado ao sol atinge 35 graus ou mais, com uma média de 47 graus. Então, se você quer seu carro inteiro e funcionando, não deixe as latas dentro dele. O segundo item é o protetor solar. Ele é vital para a sua pele, pois diminui o risco de complicações cutâneas e previne o envelhecimento da pele causado pelo sol. Isso inclui rugas, flacidez e manchas de envelhecimento. Mas quando você o deixa no carro, ele fica exposto a altas temperaturas e pode ter a vida útil encurtada. Se você acabar encontrando um protetor solar estragado, pode sentir um cheiro esquisito ao abrir a tampa. Além disso, o calor pode fazer com que a tampa se abra e a substância pegajosa se espalhe por todo o veículo. A mesma regra se aplica a batons e outros cosméticos também. Na sequência, vem as garrafas de plástico. Existem 2 razões pelas quais você não deve deixá-las no carango. A primeira é que uma garrafa de água pode atuar como uma lente, ampliando os raios solares e iniciando um incêndio. Uma unidade do Corpo de Bombeiros em Oklahoma realizou um experimento e confirmou que o perigo era real. David Richardson, daquele departamento, disse que isso pode acontecer se o feixe de luz estiver focado o suficiente. A segunda razão está relacionada à sua saúde. Muitas garrafas plásticas contêm bisfenol, um composto potencialmente tóxico. Os níveis de BPA podem aumentar em altas temperaturas e isso pode ser prejudicial ao seu corpo. Há uma chance de que esse produto químico se misture na bebida. E as pilhas? Elas podem perder a capacidade de trabalhar com força total quando são deixadas no carro. Você pode comprar um par novo e resolver esse problema, mas não será tão fácil solucionar a questão do vazamento ou ruptura. Isso pode ser prejudicial à saúde, pois o ácido da bateria é perigoso quando inalado e altamente corrosivo. O motivo do vazamento está novamente relacionado ao calor extremo. Os fabricantes de pilhas recomendam manter os produtos em temperatura ambiente. Este fato está parcialmente relacionado às baterias. Trata-se dos eletrônicos. Já percebeu como seu telefone esquenta quando exposto ao sol? Você está dirigindo e, digamos, olhando o GPS do celular. Mesmo nessa situação, ele pode esquentar. O que acontecerá com o aparelho após horas de exposição ao sol? As companhias telefônicas são fortemente contra os clientes que deixam seus dispositivos nos veículos, pois eles podem desligar, ser danificados ou, você sabe, BUM! Os pertences pessoais são outra prioridade na lista. Uma carteira ou uma bolsa podem vir à mente primeiro. No entanto, um passaporte ou mesmo algum trocado que você deixa perto do banco do passageiro às vezes é suficiente para atrair um ladrão. Melhor manter essas coisas fora de vista. Por exemplo, guardando no porta-malas em vez de deixar no banco de trás. O número 7 também está relacionado a roubo. A vida pode ser muito agitada às vezes. E é compreensível se você não puder limpar seu carro com frequência. Mas deixar lixo dentro é outro erro. Os ladrões tendem a procurar por veículos de aparência bagunçada. Eles acham que não são utilizados com frequência pelos donos. Que tal plantas? Eu sei que não é tão comum mantê-las no automóvel diariamente, mas às vezes você precisa transportá-las. O calor dentro pode facilmente desidratar as pobrezinhas. Medicamentos são outra coisa que não se deve deixar no carango por muito tempo. As temperaturas em constante mudança dentro dele podem diminuir a eficácia dos comprimidos. As autoridades recomendam manter a maioria dos remédios entre 15 e 25 graus Celsius e em local fresco e seco. Documentos importantes que contenham seus dados pessoais também não devem ser deixados no automóvel. Alguns exemplos são formulários de impostos, demonstrações financeiras e históricos escolares.
um ladrão pode cometer fraude ou roubo de identidade usando essas informações valiosas. E claro, comidas e bebidas. Os especialistas recomendam não deixar mantimentos ou sobras no carro quente por mais de 2 horas, ou apenas 1 hora quando estiver acima de 32 graus. A mesma regra se aplica no inverno também. Enlatados, por exemplo, têm alto risco de estragar. Se uma lata de ervilhas, digamos, congelar no veículo, o efeito será parecido com o que aconteceria com o refrigerante. Deixe descongelar na geladeira em vez de na temperatura ambiente. Se o produto não tiver aparência ou cheiro normal, jogue-o fora em um local onde nem mesmo um animal possa encontrá-lo. Não tente prová-lo, apenas confie nos seus outros sentidos. Se a lata parecer enferrujada ou houver algumas rachaduras nela, também deve ir para o lixo. Os ovos são outro exemplo. Normalmente não devem ser congelados, mas vamos supor que você esqueceu uma sacola de supermercado no porta-malas e o tempo estava tão frio à noite que eles congelaram. Mantenha os ovos na geladeira antes de usar. Eles devem ser cozidos, é a única opção. Veja bem, o congelamento faz com que a gema fique espessa e parecida com um xarope. Ela perde aquela textura natural e não se mistura bem com outros ingredientes. E tem os animais de estimação, obviamente. E não apenas por causa de um possível aumento da temperatura. Eles se sentirão desconfortáveis sem você, o melhor amigo deles, os acompanhando. Frustrados, podem fazer algo para serem notados, tipo estragar o interior do veículo. Agora vamos voltar para a temporada de inverno novamente. Se possível, mantenha um tanque de combustível abastecido até a metade. Isso pode evitar que as tubulações congelem. Também torna mais fácil ligar o motor pela manhã. Enquanto fica de olho no nível de combustível, pode ser uma boa ideia dar uma olhada na pressão dos pneus também, que pode cair por causa do frio. Não apenas as temperaturas altas, mas também as baixas podem danificar alguns itens. Um bom exemplo são as latas de tinta. Elas devem ser rapidamente retiradas do carro no inverno. Os ingredientes da tinta podem sofrer expansão, separação e aglomeração devido ao frio. Em outras palavras, você não poderá mais usá-la. O clima também afeta os instrumentos musicais de madeira, como violinos ou violões. Mudanças de temperatura e umidade podem fazer com que eles entortem, rachem ou quebrem. Da mesma forma, os óculos são afetados por temperaturas oscilantes. Em um carro quente, as armações de plástico podem dobrar, ou o plástico pode ficar quebradiço no frio. Isso deixa os óculos mais propensos a quebrar. Não deixe as chaves de casa e controles de portas de garagem dentro do veículo. Esta é uma prática diária para muitas pessoas, mas é arriscada. Eles podem parar nas mãos erradas. Para ouvir música, a maioria das pessoas conecta o telefone no carro ou ouve rádio. Os CDs estão ficando cada vez menos usados hoje em dia, mas não os deixe no automóvel de qualquer maneira. Eles podem ficar deformados e aí não dá mais para usá-los. Você consegue pensar em algum outro item que não deveria deixar no carro? Esta é a ilha Starbuck, no meio do Pacífico, perto da Polinésia Francesa. Mesmo que o nome traga à mente um forte cheiro de café, você não encontrará um frappuccino lá. O local é desabitado. Também é bem pequeno. Apenas 9 quilômetros de leste a oeste e cerca de 3,5 km de norte a sul. A ilha é tão pequena que caberiam 18 delas em Nova York. Considerando esse cenário, parece que não tem nada interessante lá. Mas o Google Maps tem algo para surpreendê-lo. Alguns meses atrás, um vídeo viralizou no TikTok sobre um estranho objeto em forma de disco encontrado no Google Maps na ilha Starbuck. A publicação acumulou mais de 5 milhões de visualizações em 2 dias. A parte mais assustadora é que tem uma grande linha que atravessa quase toda a ilha. Parece que alguém precisou frear com toda a força, mas não deu certo e resultou em um acidente naquele veículo com aparência de disco. Seria outra possível prova de que não estamos sozinhos no universo e alguém tentou nos visitar? E que, além disso, não sabia dirigir muito bem? Todas essas especulações são arrepiantes, e os usuários acreditavam que ninguém conhecia a verdadeira história por trás desses traços e do disco. Mal sabiam eles que, em 2009, um grupo de exploradores visitou a ilha deserta e fez alguns vídeos que foram enviados para a rede. O problema é que a ilha Starbuck não costumava ser tão deserta. No século XIX, era usada para a mineração de guano.
Um pequeno esclarecimento aqui. Guano é o excremento de pássaros e morcegos. Sim, a mineração de excrementos não parece muito convincente, mas o guano é rico em fosfatos, que tem muitos usos, até mesmo como fertilizantes. Então, como havia algumas pessoas naquela ilha, foi preciso construir uma espécie de assentamento temporário. Agora de volta ao Google Maps. Está vendo esse ângulo? Certo? A imagem de satélite pode ser comparada às fotos e vídeos feitos em 2009 pelos exploradores. Outro ponto que prova que esse objeto estranho tem origem terrestre é que há algumas árvores na ilha, o que é bizarro. Elas não são nativas do terreno calcário de coral e foram definitivamente plantadas por humanos. Mistério resolvido. O objeto em forma de disco não é um veículo extraterrestre, mas o que resta de um assentamento. E as linhas que se estendem por toda a ilha, quem sabe? Mas definitivamente não é nada de outro mundo. Outro usuário do TikTok alegou ter visto zumbis no Google Maps. Vamos ver se isso é verdade. Primeiro, a gravação assustou mais de 1 milhão de pessoas que a assistiram. Este TikTok começa com uma visão de longe, e à medida que o usuário dá zoom, entendemos que estamos na Finlândia. Então vemos uma inscrição. Eu me rendo. Espectadores finlandeses, me ajudem. A próxima coisa é uma imagem de baixa qualidade da vista de rua do Google e ela causa arrepios na minha espinha. Parece uma multidão, mas as pessoas não parecem muito vivas. Tudo parece nebuloso e desconcertante. Esses zumbis são verdadeiros? Claro que não. Primeiro vamos lidar com a inscrição. Ela se traduz para o português como uma obra de arte espacial de pessoas silenciosas, por Reijo Kela. Trata-se de um dançarino e coreógrafo finlandês que pretendia que a obra de arte de pessoas silenciosas fizesse parte de sua performance. Mas agora é uma independente. Curiosidade: as figuras das pessoas silenciosas são alteradas 2 vezes por ano, no outono e no início do verão. Elas recebem todas as roupas de doações. Bang! Outro mito desmascarado. Incrível 2, mitos do TikTok 0. Certo, agora dê uma olhada nessa foto. Percebeu algo estranho? Ok, é uma garota com 3 pernas. A imagem de satélite foi tirada na Croácia, mas não há nada para se preocupar. É apenas um problema do Google Maps. O fato é que a tecnologia usada para as fotos do Google Maps tem um algoritmo curioso. Cada objeto é fotografado várias vezes e, em seguida, as imagens resultantes são unidas para obter uma mais precisa. Na maioria dos casos, funciona. Mas às vezes parece que a tecnologia se esforça demais e resulta em detalhes a mais, como membros extras. E se vamos ter uma corrida de 3 pernas, então eu apostaria nessa garota. Não tem nada que consiga escapar dos olhos de satélite que tudo vem, certo? Em 20 de setembro de 2022, um usuário do TikTok postou um vídeo sobre um avião encontrado debaixo d'água no aplicativo Google Earth. A aeronave foi achada na costa da ilha Crooked, nas Bahamas, não muito longe do aeroporto Colonel Hill. Agora vamos ver se isso é verdade. A primeira coisa que devemos ter em mente é que até mesmo o Google Earth Help admite o fato de que a foto encontrada no aplicativo pode ser a junção de várias imagens, sejam por satélite ou aéreas, tiradas em dias diferentes e até mesmo em meses diferentes. O resultado da emenda às vezes pode ser um pouco imprevisível. Lembra da garota com 3 pernas? Como poderíamos esquecer? Então, como você já deve ter adivinhado, esta foto não é nada além de uma emenda. A área com esse avião foi fotografada várias vezes, em 2004 e 2005, depois mais 8 vezes em 2015 e ainda outras depois. A razão mais provável para esta imagem estar no Google Earth é que ela é a combinação dos cliques de 2015. Dizem que a Piton reticulada é a maior cobra do mundo e pode passar de impressionantes 6 metros de comprimento. Há um registro de uma dessas serpentes encontrada em 1912, que atingiu 10 metros de comprimento. No entanto, os usuários acharam a cobra ainda mais impressionante no Google Earth. Em 24 de março de 2022, outro vídeo alucinante foi postado no TikTok e recebeu mais de 200 mil curtidas. Imagine as visualizações. Desta vez, o usuário alegou que um mega esqueleto da extinta Titanoboa foi visto no Google Maps em algum lugar da França. Foi difícil julgar pela imagem.
Mas o esqueleto foi estimado em cerca de 30 metros, fazendo desta certamente a cobra mais longa que já existiu, se as serpentes tivessem esse esqueleto na vida real. Então, a razão número 1 pela qual esta imagem não é de uma cobra. As serpentes têm costelas um pouco mais finas, e o esqueleto na imagem parece muito mais massivo. Outra coisa curiosa sobre ele é que é feito de aço. Entendeu aonde eu quero chegar? Não é um esqueleto real, mas uma impressionante instalação de arte de 130 metros de comprimento. O nome oficial em francês é Le Serpent d'Océan, que significa serpente marinha. A instalação foi criada pelo artista chinês Huang Yongping e a visita é gratuita. O legal é que ela só aparece com as marés, então parece uma escavação arqueológica. Bom, o artista fez milhões de usuários se enganarem. Se você viajar para a França, pode conferir essa extraordinária obra de arte na cidade de Saint-Brévin-les-Pins, não muito longe de Nantes. Às vezes, o Google Maps mostra algo que nunca existiu. Conheça a ilha Sandy. Por muito tempo, acreditou-se que estava localizada perto de Nova Caledônia, no Mar de Coral. Tudo começou quando o capitão James Cook a incluiu nos mapas em 1774. Ele nunca a visitou, mas mais tarde foi inserida em vários outros mapas como precaução contra recifes. Na época, era prática padrão. Além disso, a área estava, e ainda está, repleta de pedras pomes marinhas. Elas são formadas após uma erupção de vulcão subaquática, então tal precaução era uma necessidade. Dessa maneira, a ilha permaneceu nos mapas até 1974. Uma campanha de reconhecimento de voo alegou que não parecia haver uma ilha no local, e Sandy foi excluída dos mapas. O Google Maps surgiu em 2005 e o pedaço de terra, surpreendentemente, estava lá, mesmo tendo desaparecido anteriormente. Foi removido apenas em novembro de 2012. Agora não há nada além de pixels pretos, mas costumava haver uma área escurecida do mar. Hoje, alguns especialistas acreditam que toda a situação com a ilha era apenas uma armadilha de direitos autorais, uma prática popular entre os cartógrafos na época. Esses truques os ajudavam a proteger sua propriedade intelectual. Então, você já viu algo estranho no Google Maps? Tá na hora do café da manhã. Você joga 2 fatias do seu pão branco preferido na torradeira e vai preparar o abacate que se juntará à torrada. Parado aí! Torrada com abacate não é a melhor opção para o seu café da manhã por vários motivos, e os 2 ingredientes são culpados. O abacate contém vitaminas B, minerais e antioxidantes que fazem bem à saúde. Mas por ser uma fruta, ele não atende a um critério importante para receber o título de café da manhã ideal, conter bastante proteína. É muito importante ingerir proteína de manhã, pois ela fornece energia e mantém você saciado por mais tempo. Um desjejum sem proteínas não pode ser considerado completo, pois você sentirá fome em seguida e pode ficar tentado a comer algum lanche ou petisco. Abacates são ricos em gorduras boas e fibras, então, quando ingeridos em quantidades certas, podem ajudar na digestão e na perda de peso. Quando digo quantidade certa, quero dizer 1/3 de um abacate médio, que deve conter cerca de 80 calorias. 1/3 de um abacate não parece muito, então você pode sentir necessidade de acrescentar mais alguma coisa na torrada. Tudo bem se for um ovo, salmão defumado ou alguma leguminosa. Mas assim que bacon ou um monte de queijo entra na jogada, a torrada se transforma em um monte de gordura saturada, que não é nada saudável. Os abacates estão muito caros hoje em dia. Quando você passa a comê-los diariamente, é praticamente um investimento, mas mesmo assim não são suficientes para compor um desjejum completo. O pão que você escolhe para a torrada também conta. O pão branco é feito de grãos refinados e não tem fibras. A fibra é boa para o intestino e para a digestão. Você precisaria comer cerca de 8 fatias de pão branco para ingerir a mesma quantidade de fibra que uma única fatia de pão integral contém. Assim, a torrada de pão branco será digerida rapidinho e você sentirá fome de novo. Mas o pão integral nem sempre é uma boa opção. É bom analisar o rótulo com cuidado. Lá deve estar escrito que o pão é feito com farinha de trigo integral e não enriquecida. Se for esse o caso, ele terá o mesmo valor nutricional do pão branco. Tente encontrar um tipo de pão que contenha o menor número de ingredientes possível, com poucos conservantes. O mingau de aveia é uma opção super nutritiva de café da manhã, mas não quando vem em um sachê, saborizado e de preparo instantâneo. Esse tipo de mingau é cheio de açúcar e sal, por isso tem aquele gostinho delicioso.
Se não estiver a fim de preparar seu próprio mingau mexendo incessantemente os ingredientes na panela, escolha uma opção mais básica. Você pode acrescentar sabor naturalmente, usando frutinhas frescas, bananas, nozes ou mel. Outro grande erro no café da manhã é tomar só uma vitamina de fruta e nada mais. Quando as frutas são misturadas, os açúcares naturais delas se transformam em açúcares livres. Eles fazem muito mal para seus dentes e para seus níveis de energia e podem fazer você engordar. Mesmo quando você joga couve, espinafre e outras folhas no liquidificador, essa vitamina não o manterá saciado por muito tempo. Você pode também estar ingerindo mais proteínas do que precisa, dependendo de quais tipos de ingredientes e quantidades mistura. Essa vitamina geralmente se torna o único tipo de fruta ou folhas que você ingere no dia, mas não pode substituir a versão pura. O liquidificador destrói uma boa quantidade de nutrientes quando absorve oxigênio. Uma batida pode ser uma fonte prática de algumas vitaminas, mas é melhor pegar uma maçã ou cenoura e comê-la inteira. E por falar nisso, opte pelas frutas da estação do local onde você vive sempre que possível. Comer morangos e bananas em forma de batidas o ano inteiro não vai te ajudar a se proteger contra resfriados e outros males. Aqui está mais um café da manhã clássico: panquecas ou waffles com calda. Eles não merecem estar na sua mesa, já que não fornecem toda a energia que você precisa. A farinha de trigo branca e o açúcar que a maioria de nós usa para fazer panquecas as tornam cheias de açúcar, mas pobres em nutrientes como proteína e fibra. E aquela calda deliciosa que colocamos em cima. A versão verdadeira e cara do xarope de bordo contém alguns minerais, mas tem mais açúcar. A versão mais barata não é feita com seiva da árvore de bordo, mas com xarope de milho cheio de frutose, que chega a ser pior do que o açúcar puro. Se você não consegue imaginar suas manhãs sem panquecas ou waffles, use farinha integral ou experimente fazê-los com farinha de amêndoa ou grão de bico. Ok, comer iogurte com baixo teor de gordura ou sem gordura alguma não tem erro, né? Bem, se você tiver comprado um iogurte com baixo teor de gordura, porém saborizado, a gordura será compensada com o excesso de açúcar. E é por isso que esses iogurtes acabam tendo mais calorias do que uma porção de sorvete do mesmo tamanho. O iogurte grego natural é uma opção mais segura. Ele é rico em proteínas, que desaceleram a digestão e deixam você saciado por mais tempo. Se o gosto não for do seu agrado, tente acrescentar um pouco de mel ou purê de frutas, mas nunca coma só iogurte no desjejum. Ele não tem fibras suficientes para te deixar cheio, então é bom acrescentar cereal integral, linhaça ou nozes para seu corpo obter energia suficiente para começar o dia. Desculpa ser estraga-prazeres, mas cereais açucarados também não devem estar em sua mesa. Alguns deles contêm grãos integrais, mas a quantidade de açúcar que é adicionada os priva de valor nutricional. Eles só aumentam sua glicose pela manhã e te deixam com fome 1 hora após ter comido. As piores escolhas de cereal são as que parecem mais agradáveis aos olhos, cobertos por chocolate com todas as cores do arco-íris ou cobertos com marshmallows. É como comer balas no café da manhã, não vai encher sua barriga. Aqueles sanduíches prontos que você encontra em qualquer supermercado não são tão bons quanto as embalagens sugerem. Esse lanchinho prático quase sempre contém uma grande quantidade de gordura, açúcar e sal, e a culpa fica mais com um molho à base de maionese. Além disso, você não pode escolher os ingredientes, então acaba comendo queijo ou carne mais baratos e hortaliças não tão frescas. O sanduíche também pode conter conservantes e sódio para fazê-lo durar mais, e nada disso é bom para a saúde. Você pode tomar uma xícara de café no café da manhã, mas não sozinho. O café não contém calorias, proteína ou fibra. Então, tomando apenas uma xícara do pretinho, você não terá todos os nutrientes que seu corpo precisa para começar o dia. Você terá um aumento súbito de energia, que desaparecerá dentro de poucas horas. Você também pode se irritar facilmente e ficar menos focado pelos mesmos motivos. Tente evitar cafés açucarados como macchiatos de caramelo, mocas de chocolate branco e aquele delicioso latte de abóbora com especiarias também. Eles têm mais açúcar do que você precisa e acrescentam muitas calorias na sua alimentação diária. Agora vamos falar com quem adora um hash brown, um prato típico no desjejum norte-americano. Quer você o compre em uma lanchonete ou congelado no supermercado, o resultado é o mesmo. As duas opções são pré-fritas, então contém muita gordura e mais calorias do que você imagina. Mas você pode fazer sua própria versão em casca, usando o mínimo possível de óleo. O fato de haver tantas refeições a serem evitadas no desjejum não significa que você deve parar de tomar seu café da manhã. Enquanto você dorme, seu sistema digestivo está descansando.
Mas se deixá-lo sem serviço por muito tempo, corre o risco de comer além da conta depois ou escolher alimentos açucarados demais para ter energia. Pular o café da manhã também pode desacelerar o metabolismo e tirar o seu foco. Então opte por algo mais saudável de manhã, omelete com tomate e torrada integral. Um hash de batata doce com a aveia que você deixou de molho na noite anterior. Sempre há boas opções por aí. Esta árvore possui veneno na casca, nas folhas e até nas sementes, que, o que é pior, podem até explodir. Vai por mim, não é o tipo de experiência que você gostaria de ter quando estiver passeando na parte tropical dos Estados Unidos. Trata-se da acaçu, uma gigante de 30 metros coberta por espinhos com formato de cone. A árvore em si é linda, já que os frutos dela se parecem com pequenas abóboras, mas não se atreva a tocar neles. Apenas admire de longe. Uma vez que eles estouram, libertam as sementes, que viajam a cerca de 70 metros por segundo, com força suficiente para machucar uma pessoa. Mas ei, a árvore acaçu não é tão cruel assim. Ela só não quer que a incomodem, por isso se esforça tanto para enviar as sementes o mais longe possível, cerca de 40 metros de distância. Então saia do caminho dela. Algumas árvores são tão perigosas que têm até placas de alerta, como, por exemplo, a mancenilheira. Ela finge ser totalmente inofensiva, e seus frutos se parecem com maçãs. Mas se você comê-los, pode dar adeus a este mundo. Estou falando sério. Tocar nela também não é seguro. Até olhar para ela é perigoso. Não estou brincando. Não dá sequer para destruí-la. Quem se atreve a fazer isso é punido na hora. Quando se tenta cortar a árvore, ela esguicha uma gosma diretamente nos olhos do agressor. Pois é, essa substância pode causar cegueira temporária e, se entrar em contato com a pele, causará queimaduras e bolhas. Só existe uma forma de domar essa árvore. Primeiro, é preciso queimá-la em sua base e ficar longe dela, é claro. Depois de derrubá-la, ela deve ser deixada para secar ao sol. E uma vez seca, já pode ser manuseada. Existem até móveis feitos com a madeira dela. Ei, pode puxar uma cadeira. E esta coisinha aqui, ela é conhecida como pinhão roxo ou fruta jatropa. Se tentar comê-la, a primeira coisa que você sentirá é uma queimação na garganta. Assim que ela chegar ao seu estômago, você terá dores intensas. O resultado pode ser terrível, como depressão grave do sistema nervoso central. Neste caso, depressão não é tristeza, é um estado fisiológico no qual a taxa de respiração fica comprometida, a frequência cardíaca diminui e pode-se até perder a consciência. Isso sem falar nas possíveis consequências mais sérias. Ah, veja só essas folhas com formato de coração, que gracinhas! Mas a fruta desta planta não tem graça nenhuma. A Pangium edule é nativa do sudeste asiático e seus frutos podem ser comidos, mas exigem uma preparação muito cuidadosa. Primeiro, é preciso pegar esta bola marrom que parece uma pera, é o fruto. Depois, devem-se ferver as sementes. Sim, é preciso tirar as sementes desta polpa macia, cremosa e que parece comestível, mas não é. A próxima etapa é mergulhá-las ou enrolá-las em folhas de bananeira e deixar curtir 40 dias para que o cianeto de hidrogênio evapore. Pois é, ainda bem que o cianeto de hidrogênio é um pouco solúvel em água e pode ser tirado das sementes após a fervura e fermentação delas. Mas será que vale a pena tanto trabalho? A verdade é que essas sementes são colocadas em alguns pratos, então são usadas mais como tempero. Bem, fiquei com preguiça só de saber como se tira o cianeto de hidrogênio. Enquanto algumas frutas exigem uma preparação super cuidadosa, outras podem ser comidas só quando estão 100% maduras. É o caso dos frutos do sabugueiro. Verdes são ricos em vitamina C, o que é bom para a saúde, mas também em cianeto, que não é tão bom. Essas frutinhas são muito populares e usadas para fazer tortas, caldas, chás, geleias e muito mais. Se estiverem totalmente maduras e cozidas, não são perigosas, por isso não são proibidas. A fruta nacional da Jamaica, o ackee, possui um sabor especial. É suave, amanteigado e quem já o provou diz que tem gosto de ovos mexidos. Assim como o sabugueiro, essa fruta só é segura de comer quando está totalmente madura. Então, a importação de ackee verde foi proibida nos Estados Unidos quase 50 anos atrás.
A única parte comestível é a polpa branca e cremosa. A parte rosa, por mais apetitosa que pareça, é altamente tóxica. O mesmo se aplica às sementes pretas. E agora um fato curioso. As pessoas costumavam usar o aque para limpar roupas graças às suas propriedades de tirar manchas. É que as cápsulas da fruta têm saponinas que criam a espuma necessária para lavar roupas. Hoje, isso já não é tão popular e a maioria das pessoas prefere sabão de supermercado. Apesar de ser bastante comum no Brasil, não é fácil encontrar graviola nos Estados Unidos. Lá ela se chama soursop e é considerada perigosa por liberar toxinas quando não está madura, trazendo danos à saúde. Como consolo, os norte-americanos que amam a fruta podem encontrar a polpa congelada em supermercados. Ela é deliciosa. Tem gosto de abacaxi com morango, mas não é aprovada pela agência FDA por colocar a saúde das pessoas em risco. Então, fica a dica, espere a graviola amadurecer e evite engolir as sementes. Elas também são tóxicas para nós, humanos. Esta é uma manga, segura para se comer e deliciosa. Agora esta se parece com uma manga quando está verde, mas é melhor não colocá-la na boca. Esses são os frutos da Cerbera odolam, também conhecida como árvore suicida, e não é à toa, basta uma frutinha para dizer adeus. Mas quem disse que temos que comê-la? Ela pode ser usada para fazer desodorantes, porém, há opções antibacterianas mais seguras por aí. Então, é melhor deixar essa árvore em paz. Por falar em árvores, não precisam ser venenosas para oferecerem perigo. O pinheiro búnia, por exemplo, possui cones extremamente gigantes, maiores do que a sua cabeça. Imagine o tamanho das nozes que os pinhões carregam. O único perigo dessa árvore é uma pinha gigante cair em cima da sua cabeça. De resto, se cozinhar os pinhões, você terá um chá super saboroso. Eles também não têm glúten, então podem fazer parte de qualquer dieta da moda. Essa árvore existe há bastante tempo, desde quando os dinossauros vagavam pelo planeta. Mas hoje em dia são mais comuns em Queensland, na Austrália. Sabe aquela frase, a dose faz o veneno? A Escoecaria galocha é uma prova disso. Ela pode ser extremamente útil para fins medicinais e muito tóxica quando usada da forma errada. Sim, pode não ser só a dose, mas também a ciência que faz o veneno. A seiva dela pode causar bolhas, queimaduras e até cegueira temporária, igual a mancenilheira. Ah, então é por isso que ela é chamada de mangue de cego. O baobá, ou árvore garrafa, é mais comum na Namíbia, então se algum dia estiver passeando por lá e sentir sede, não se engane, a água que ele guarda dentro não é para o seu bico. O baobá fica com formato de garrafa quando tem entre 5 e 8 anos. Para reter água para consumo próprio. Se você se atrever a bebê-la, poderá pagar um preço altíssimo. Ela é altamente tóxica para humanos e animais. Se não fossem essas toxinas, a árvore não teria água nenhuma para si mesma. Os animais já teriam bebido tudo. Por isso, ela desenvolveu esse mecanismo de defesa contra animais e humanos, para se manter hidratada. Fica a dica. E por último, mas não menos importante, temos a Jimpy Jimpy. Você provavelmente já tocou em uma urtiga pelo menos uma vez na vida. E a consequência de tal contato não é muito agradável. Ninguém gosta daquela sensação de queimadura. Bem, podemos dizer que a aparentemente inofensiva Jimpy Jimpy, que é parente distante das urtigas, possui praticamente o mesmo mecanismo delas, só que com consequências diferentes. Às vezes o desconforto é prolongado, mas em casos específicos pode ser fatal. A boa notícia é que existe antídoto. Cera depilatória ou até fita adesiva podem ajudar. O problema principal são os pelinhos que ficam presos na pele, e qualquer coisa grudenta, como cera ou fita, pode ser útil para removê-los. Isso é um tratamento de primeiros socorros, mas ajuda muito. Opa, mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar. Mais uma dica: certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá.
é melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali, e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi ao endereço errado, ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa? Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura. Mas esses caras estão bem equipados e têm toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço, mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim, segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais. Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo para podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela, eles podem se machucar.
Não que eles estejam super preocupados com isso. O problema é que, ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção. Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Se você está pronto para desembolsar um pouco de dinheiro para sua proteção, então o sensor de movimento é exatamente o que você precisa. Os bandidos gostam de lugares mal iluminados. Uma vez que se aproximam do lugar, eles serão assustados pela luz brilhante. Essa solução funciona desde que os assaltantes saibam que você está em casa. Caso eles tenham certeza de que você está fora, é muito menos eficiente. Temporizadores de TV e rádio são outro truque. Com a ajuda deles, você pode fingir que está em casa, mesmo que não esteja. Uma combinação perfeita para a luz do sensor de movimento. Esse truque pode ajudar a enganar alguns assaltantes, mas, novamente, não dá uma garantia de 100%. Alguns deles não têm medo de invadir, mesmo que a TV esteja ligada. Que tal um sistema de alarme vivo? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Estou falando de cachorros. Lembra do truque com as botas? Você pode fazer o mesmo com um cachorro se não tiver um. Deixe uma tigela grande na varanda, mas certifique-se de que tudo pareça de verdade. Quer dizer, a tigela não deve parecer intocada nem nova. Ei, você conhece todos os seus vizinhos? Se não, é hora de assar alguns bolinhos e ir visitá-los para conhecê-los melhor. Primeiro, os bandidos realmente não gostam de operar em áreas onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. Dessa forma, suas chances de ser vistos e relatados são extremamente altas. Então, uma espécie de vigilância de bairro é uma maneira perfeita de proteger sua casa e, quem sabe, fazer novos amigos. Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa, aos olhos dos ladrões, que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã, e N refere-se a vazia à noite. As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura. Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo.
O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá 1 ou 2 dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes e as amarelas e cor-de-rosa referem-se a pets médios e pequenos. A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de 4 patas. Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo, mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, não responda a pedidos solicitando acesso remoto ao seu computador, mesmo que mencionem uma empresa conhecida. Os golpistas geralmente pedem que você ligue o equipamento para corrigir um problema ou instalar uma atualização gratuita. Este é, na verdade, um vírus para obter suas senhas e detalhes pessoais. Por fim, preste atenção às solicitações de pagamento incomuns. Os golpistas geralmente pedem que você use um método de pagamento incomum, como um cartão de débito pré-carregado, cartão presente ou do iTunes. Um ladrão de carros e uma fatia de queijo. Que conexão pode haver? Imagine que você caminha até o seu automóvel e vê queijo derretido no capô. Inicialmente, pensa que provavelmente é algum tipo de pegadinha. Então, começa a limpar o queijo. Naturalmente, isso leva séculos sob o sol quente. Preste atenção ao seu redor. Alguém pode estar de olho e esperando o momento certo.
A pessoa pode simplesmente entrar no seu carro e fugir enquanto você não está olhando para a porta do motorista, já que está ocupado limpando o queijo derretido perto do lado do passageiro. Sabia que pode ter uma chave extra no seu carro? Alguns veículos têm chaves para manobrista escondidas dentro do manual do proprietário ou no kit de ferramentas no porta-malas. Se o seu tiver uma sobressalente, retire-a imediatamente. Caso você saiba onde ela está, os ladrões também saberão. Além disso, não pense que existe um esconderijo perfeito para suas chaves reserva. Os bandidos sabem onde procurar. Por exemplo, algumas pessoas a escondem sob o para-choque ou embaixo do tapete. Os criminosos também verificam sempre esses lugares. Por falar em roubo de automóveis, pode ser um bom momento para descrever os hábitos e estratégias dos ladrões. Eles realmente não vão para locais abertos e visíveis, como na frente de casas e calçadas. Lugares escuros e isolados como prédios, estacionamentos e garagens subterrâneas os atraem, pois são mais silenciosos. Eles conseguem ouvir se alguém está se aproximando. Você já ouviu falar do número de identificação do veículo? Este é um número único para cada automóvel. Você pode gravar o do seu nas janelas do seu carro. Isso torna menos valioso no mercado paralelo de peças. Além disso, trocar os vidros custa muito caro. Então, os bandidos tentam evitar esses veículos. No geral, é melhor não ser um alvo fácil e convidativo. Então, você tem algumas histórias da vida real sobre tudo isso? Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia?
Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Miau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes. Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando 2 pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson. Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Amantes de cães, eu não esqueci de vocês. Aqui está um mito que todos provavelmente já ouviram. Os cachorros são daltônicos, mas não são. No entanto, é verdade que a faixa de cores que eles podem detectar é limitada em comparação com o espectro que os humanos podem ver. A paleta de cores canina consiste principalmente em amarelo, azul e violeta. O vermelho, o verde e o laranja não são perceptíveis para eles. Agora, sobre as tartarugas. Elas não podem sair de seus cascos e voltar quando quiserem. Na verdade, estão completamente presas a eles, que crescem com os animais, semelhante à pele humana. O casco de uma tartaruga consiste em 50 ossos.
Também inclui um esqueleto com a coluna vertebral e a caixa torácica. Então, esses animais saem de férias com os cascos. É como se fosse um trailer, do qual não dá para se livrar. Você encontrou seu primeiro fio de cabelo branco e sente um ímpeto de arrancá-lo. Mas o alerta da sua avó lhe impede de fazer isso. Segundo ela, se você o arrancar, 2 fios novos e brancos crescerão no lugar. Esse é um dos mitos mais populares que existem e vem sendo reproduzido há anos. Quando você arranca um fio de cabelo, o folículo continua lá e produzirá um substituto em breve. Mas ele não tem o superpoder de se multiplicar, então você terá apenas um novo fio branco. O fio novo pode até sair mais escuro, já que ainda há chance de o folículo produzir mais pigmento desta vez. Mas se arrancar o fio muitas vezes, você corre o risco de ele não nascer mais, gerando uma falha naquela parte do couro cabeludo. Você tem medo de usar seu celular perto da bomba de gasolina e causar uma explosão? Bem, não há um caso sequer registrado sobre um celular ter emitido carga elétrica e causado uma tragédia. Todas as placas de proibido celular nos postos de gasolina são por precaução. Materiais eletrônicos não são bem-vindos lá, pois podem causar eletricidade estática e ser fonte de perigo. Além disso, você deve estar 100% alerta sempre que estiver ao volante. Conversar ou trocar mensagens enquanto abastece o carro pode trazer consequências, como sair de lá com a bomba de gasolina conectada no carro. Um vídeo viralizou e fez milhões de pessoas acreditarem que se você vir um fio amarrado na maçaneta da porta do seu carro, é preciso chamar a polícia imediatamente. De acordo com o criador dessa mídia, sequestradores usam esse truque para distrair você e depois lhe perseguir. Na verdade, não há registros oficiais de sequestros que tenham acontecido dessa forma. Essa lenda urbana deve ter surgido a partir de uma postagem no Facebook de 2015 que mencionava o truque do fio. Isso foi desmentido pouco depois, mas essa ideia continuou viva e reaparece de vez em quando. Mas é sempre bom se precaver e seguir algumas regras simples para manter sua segurança quando estiver dirigindo. Faça aulas de defesa pessoal, estacione em locais bem iluminados e sempre fique atento a coisas de pessoas suspeitas antes de entrar no carro. Outra coisa, lembre-se de que muitas lendas urbanas e mitos parecidos são criados só para chamar sua atenção e render curtidas e compartilhamentos para seus criadores. Se você adoça seu café com açúcar mascavo achando que ele é mais saudável do que o branco, saiba que é pura ilusão. O açúcar mascavo contém alguns minerais, mas a quantidade é tão pequena que nem faz diferença para sua saúde. E para completar, ele tem a mesma quantidade de calorias e o valor nutricional do açúcar branco. A única diferença está na cor, no sabor e no processo de fabricação. O açúcar mascavo não passa por muitos processamentos químicos. Então, se estiver tentando cortar calorias, atente-se à quantidade e não à cor do açúcar que você ingere. Quando você pressiona o modo soneca de manhã, não vai dormir aqueles 10 minutos a mais. Adiar a hora de acordar traz uma sensação maravilhosa, mas isso só faz você se sentir mais cansado. Você já tem um ciclo biológico de sono que se ajusta de acordo com a sua rotina. Quando você acorda e adormece de novo logo em seguida, seu cérebro fica confuso, então será cada vez mais difícil acordar quando o despertador tocar pela segunda ou quinta vez. A longo prazo, o modo soneca pode acabar com a sua capacidade de ter um sono profundo e de qualidade. Outro mito popular sobre o sono é que você engole 8 aranhas todas as noites sem saber. Relaxa, você não engole aranha nenhuma. Para elas, você é como um gigante, ou melhor, uma montanha na paisagem. Qualquer barulho que você produz enquanto dorme, como respiração ou batimentos cardíacos, são mega assustadores para elas. Então esses animais fazem de tudo para ficar longe de você. Esse mito se tornou mundialmente conhecido após um artigo de revista mencionar que as pessoas acreditam em tudo o que vem na internet. E o artigo estava certo, né? Não é preciso esperar meia hora ou mais para nadar após o almoço. Esse mito existe há mais de um século e já foi uma regra de um livro dos escoteiros publicado em 1908. Lá dizia que nadar menos de 90 minutos depois de comer poderia causar sérias consequências. Isso fez muita gente acreditar que pelo processo digestivo desviar o fluxo sanguíneo dos músculos para o estômago, nadar poderia prejudicar a digestão, causar cãibras e até afogamentos.
Na verdade, parte do sangue vai mesmo pro estômago, mas isso não afeta os braços ou as pernas. A comida pode ser até boa para sua natação, pois dará mais energia. E não se esqueça de tomar bastante água também, para manter a hidratação. Os diamantes são muito caros por ser raros, né? Mas parece que eles não são tão raros quanto imaginávamos. Rubis, esmeraldas e safiras são muito mais raros e muito mais caros do que diamantes. Cientistas até descobriram uma forma de criar diamantes artificiais. Então, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar é resultado de uma campanha de marketing muito bem sucedida feita há mais de um século. A empresa que minerava e vendia diamantes espalhou mitos sobre essas pedras mundo afora. Eles convenceram todos do planeta de que os diamantes são tão raros que o preço deles é justo. E para completar, eles fizeram com que essa pedra se tornasse símbolo do amor e do compromisso. Os filmes nos fizeram acreditar que todos os dinossauros eram lagartos gigantes e perigosos. Mas na verdade havia diversos tipos de dinos. Alguns eram do tamanho de um gato ou de um Golden Retriever. Parece que essas espécies menores eram mais numerosas do que seus parentes grandalhões. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, tinham até penas, principalmente nos primeiros estágios de suas vidas. Quanto mais você se aprofunda no oceano, mais escuro ele fica, até não haver luz nenhuma. As cores mudam do azul esverdeado próximo da superfície para azuis mais intensos, depois para azul anil e, por fim, para total escuridão. Bem, a luz solar penetra as águas profundas com pouca força, então, tecnicamente, abaixo de 975 metros não há luz. Mas há outro tipo de luz lá embaixo, a bioluminescência azul e verde. Ela gera luz graças a uma enzima chamada luciferase, que quebra moléculas com alta quantidade de energia e produz fótons em bactérias e nos corpos de alguns peixes. Os norte-americanos acreditam que os verões por lá são muito quentes pelo fato de o planeta estar mais perto do Sol e os invernos são muito frios porque a Terra está mais afastada da nossa estrela. Mas isso não passa de outro mito. Quando é verão no hemisfério norte, o planeta não está mais perto do Sol. Pelo contrário, a Terra fica mais afastada do Sol durante o mês de julho e mais próxima dele em janeiro. O verão é quente porque o eixo do nosso planeta fica inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia vinda do Sol nos atinja mais diretamente, porque o ângulo fica mais íngreme. O cinturão de asteroides não é tão perigoso quanto os grandes filmes nos fizeram acreditar. Se desse para viajar através dele, não seria um voo entre um campo denso e caótico de pedras batendo umas nas outras. O cinturão de asteroides é uma região que fica entre 321 e 482 milhões de quilômetros do Sol. É um buraco muito isolado e solitário com muito espaço entre as rochas. Se pudéssemos juntar todos os asteroides desse cinturão, teríamos uma massa de 4% da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam empolgados quando veem um asteroide batendo em outro. Não fosse isso, não haveria acontecimento algum no espaço.